Uou! Estamos começando mais um episódio do PQI, Porque Invisto Em, uma tese, uma ação, papo retíssimo. E, aliás, hoje a gente, já dando aquele bom spoiler, vamos falar mais de um papel, então não daria para falar ação e sim ações, né? A gente vai falar de mais de uma empresa aqui. Mas antes, uns recados bem rápidos, breves, para vocês que acompanham o PQI. O PQI ele é um dos programas que se manteve na nossa prateleira, não teria como não mantê-lo, afinal de contas a gente vem aqui sempre para falar de uma única tese, dar essa experiência de comitê de investimento para a nossa audiência. A única coisa é que a gente vai alterar o horário dele, então você está acompanhando aqui hoje, já às 18 horas no nosso YouTube, do Stock Picker sendo transmitido ao vivo, e também, na sequência, ele vai para todas as nossas plataformas de streaming. Então, para você que está ouvindo o podcast, segue ouvindo ele no horário normal, ele só vai sair um pouquinho mais tarde. E a gente tendo também aqui no nosso YouTube do Stock Pickers ao vivo às 18 horas. Para você que gosta do PQI, que gosta do programa da gente ter mantido ele e está acompanhando aqui no nosso YouTube, não esquece de deixar o seu like, comentar aqui, mandar o seu feedback, sugerir os próximos papéis, os tickers que você quer que a gente venha falar. Pode ser uma ação brasileira, pode ser eventualmente até um ETF, um setor, enfim, manda aqui para a gente, que a gente sempre está de olho nos comentários. E também não deixa de compartilhar se o conteúdo é relevante. Para você que acompanha na plataforma de stream, vai lá, dá um compartilhar, joga na sua rede social, comenta com todo mundo, que isso ajuda demais a gente a levar o conteúdo para mais pessoas, tornar ele cada vez mais relevante e ajudar a gente a continuar fazendo, né? Spread the love, como eu gosto de falar. Então, mande para o máximo de pessoas que você puder. E hoje nós teremos uma figurinha repetida, carimbada aqui no PQI, ela que manja demais sobre o setor que a gente vai falar hoje, varejo alta renda, né? Eu vou deixar ela se apresentar mais uma vez para quem ainda não a conhece. Ela já veio aqui, inclusive no PQI, né? Veio no Stock Pickers, mas também veio no PQI para falar de Grupo Mateus, e ela volta hoje para falar desse varejo mais elite aqui da nossa Bolsa Brasileira. Daniela Eger, seja muito bem-vinda. Quem é você em 30 segundos no mercado? Obrigada aí, Cola. Primeiro, desculpa aí que eu tô um pouco rouca. É por um bom motivo. Eu falei com muito cliente esse mês, então literalmente minha voz tá acabando. Então vou ter que dar umas ajustadas aqui. Mas enfim, meu nome é Daniela Eger, né? Todo mundo me conhece como Dani Eger. Sou analista de varejo aqui na XP, também sou a co-head da área de Equity Research aqui, ou seja, todos os analistas que olham as ações, né, os setores. Eu sou economista formada no INSPER, tenho mestrado na GV, sou mãe de duas meninas, uma canina, que é a Pimenta, e a outra uma pessoinha aí, quase 3 anos, que é a Sara. Enfim, então, acho que sou uma apaixonada por research, faço isso quase desde o início do mercado, assim, já passei por gestão, na verdade, comecei na gestão, fui para o buy side e terminei aqui no sell side, eu fiz o caminho inverso aí que geralmente você faz, mas enfim, eu acho que é isso. Faltou dizer apenas que se o research da XP fosse uma sala de aula de universidade ou de escola, a Dani seria a presidente de sala, porque ela é simplesmente a mais animada e mais engajada, ela que sugere fazer todos os momentos de descontração de time, os eventos temáticos, ela sempre está na frente de tudo, manda o invite de aniversário de todos, extremamente engajada e organizada, Dani, essa mulher incrível aqui representando o time de análise da XP. Mas, Dani, falando então sobre o nosso tema de hoje, né? A gente vai falar sobre um subsegmento ali do varejo brasileiro, né? O varejo alta renda, cujo você disse que está com uma alta convicção no setor, né? Então, acho que para a gente começar, vamos só fazer um overview, uma visão de cima de como está a sua visão para esse segmento no apanhado, né? Então, por que você está tão otimista com o segmento? Não, tá ótimo. Primeiro eu gosto de brincar, né, que geralmente falam assim: "Ah, você cobre um setor". Isso é uma mentira. Na verdade, o varejo, quando você olha, ele tem vários subsetores dentro dele, né, então você tem desde farmácia, supermercados ou varejo alimentar, você tem a parte de vestuário, enfim, de e-commerce, cada um na sua realidade, pet, enfim. E dentro da parte de moda, vestuário, calçados, né, que é essa parte mais discricionária que a gente chama, você tem, empresas que focam na alta renda, ou seja, classes AB, na sua grande maioria, ou empresas que focam mais na sua média baixa renda, né, que aí estaria mais numa BC.
por exemplo. Tem outras que não estão na minha cobertura que focam também até D. E aí hoje, quando você vê, né, o macro, como ele tem andado, infelizmente a gente está num macro muito desafiador, né, a gente segue com uma inflação muito alta, nosso time econômico espera que ela se mantenha aí no duplo dígito, pelo menos no primeiro semestre, mesmo no segundo semestre, quando ela desacelera, ela ainda fica ali nos seus 8%, 7%, que ainda é muito alto. Uhum. Você tem um cenário de alta de juros, né, que ainda também não acabou. A gente ainda vê aí uma perspectiva de ainda mais aumentos de juros, e aí só ter um ciclo de queda só no ano que vem também, de acordo com o nosso time. Então, quando você traça esse cenário, para um varejo baixa renda, esse é um cenário bastante das trevas, né, assim, é bem Uhum. difícil, porque esses consumidores, eles estão com uma renda disponível muito menor, muito prejudicada. Também veio a pandemia aí que muitos perderam seus empregos, então não conseguiram ter geração de renda. Só que aí quando você olha para alta renda, é quase que outro mundo, né, assim. Então, durante a pandemia, a grande maioria manteve seu emprego, gerou sua renda, até acabou poupando, né, se chamava muito a poupança circunstancial, ou seja, você não conseguia viajar, você não conseguia jantar fora, você não conseguia sair com o carro, gastar gasolina, então vou não gastando dinheiro em diversas, categorias aí do seu dia a dia que você teria gasto. Então, você acabou economizando, né, durante a pandemia, e aí agora você está com, né, na sua grande maioria, com o seu emprego preservado, com uma poupança feita, com a poupança eventualmente até rendendo esse CDI mais alto. Então você tem um público que ele tem dinheiro e que ele quer gastar, porque ele estava lá trancado, restrito, alguns obviamente um pouco mais restritos, outros menos, mas assim: "Ah, pô, agora voltei a trabalhar, voltei a sair, pô, agora tem balada, tem show, tem casamento". Então todas esses eventos, esse destravamento da vida ao normal, também destrava esses gastos, essas vontades dessa classe. E essa classe tem o dinheiro, né, então acaba que quando você olha a performance de vendas, por exemplo, de uma Arezzo, de um Grupo Soma, de uma Vivara, que são hoje as empresas que acabam atendendo alta renda que estão listadas no mercado aqui do Brasil, elas estão Uhum. tendo uma dinâmica muito forte de resultados, né, então no final do dia, como o varejo ele está num cenário mais delicado, a gente prefere estar exposto à alta renda, porque é um público que ele acabou tendo sua renda preservada e até eventualmente poupada durante a pandemia. E hoje eles têm muito mais fôlego para gastar e muita mais vontade também. Perfeito. Então acho que vai muito em linha com aquele argumento que a gente escutava ali em 2020, 2021, que seriam aquelas ações de uma cesta de reopening trade, né, que seria ali para reabertura econômica. Então acho que vai muito em linha com o que você acabou de explicar e essa característica de explorar talvez um público ali que seja economicamente menos abalável, e aí por isso você tem essa resiliência do segmento aqui no Brasil. A gente escutou isso na tese de Vivara aqui no PQI, com certeza a galera que nos acompanha vai lembrar. Mas, falando especificamente dos papéis que a gente vai discutir aqui hoje, né, tanto Soma quanto Arezo, queria que você desse uma visão mais micro de ambos, né, alguns dos nossos ouvintes, a nossa querida audiência pediu inclusive para a gente falar de Soma, então aqui está sendo atendida a demanda de vocês. Então acho que a gente poderia começar pelo Grupo Soma, Dani. O que que te deixa, com essa visão tão otimista no ponto de vista micro para Soma? Não, pode deixar assim, hoje é o minha preferência no meu setor como um todo, assim, é uma dos papéis que eu mais gosto, porque a gente entende que existe uma simetria de valuation. O que que isso quer dizer, Uhum, né, quando, você olha, só dando um pequeno passo atrás e dando um contexto do que é o Grupo Soma, não sei se todos conhecem, o Grupo Soma hoje ele é composto por basicamente 2, eu gosto na verdade de quebrar de 3 diferentes frentes, né, uma é hum, o Soma Brasil, que são marcas de alta renda, então vou dar exemplo de algumas, a Animale é uma, Cris Barros, a Farm, a Fábula, a Foxton, Maria Filó, NV, todas elas compõem o portfólio do Grupo Soma, né, e esse foi o portfólio que fez o IPO lá em 2020. E aí você tem uma aquisição feita, né, que é um pouco controversa, que eu já vou falar um pouquinho sobre, que foi a Hering, que é outra marca que também está e uma terceira frente que é a Farm Global, ou seja, a Farm sendo vendida lá fora. Então você tem essas 3 frentes que na minha visão são maturidades diferentes e talvez perfis aí diferentes. E aí na minha visão,
Quando você se separa nessas 3, você tem um Grupo Soma Brasil, que ainda tem perspectiva de crescimento na nossa opinião, mas já é mais madura, né, então é uma empresa que já tem marcas mais conhecidas, que já tiveram bastante crescimento. Farm, por exemplo, que eu acho que muitos conhecem, é uma febre, ela existe desde 1997, ou seja, uma marca antiga. Animalia antes disso, então são marcas que já existem há bastante tempo. Então, de certa forma, elas já são conhecidas. Foxton, Fábula são mais novinhas, são menores, têm ainda potencial de crescimento, mas a gente entende que é uma empresa talvez um pouco mais madura, né. Aí você tem uma Farm Global, que é quase que uma febre recente, né, ela de fato começou a destravar durante a pandemia. Eles começaram vendendo nos Estados Unidos, eles têm principalmente uma estratégia de e-commerce e lojas de departamento, ou mesmo store in store, tipo, eles fizeram uma parceria com a Anthropologie, que é uma marca bem conhecida lá fora. Então, eles têm essa estratégia. Esse ano eles acabaram de lançar o e-commerce na Europa também. Então, assim, ainda é muito no início, cresce pra caramba, cresce triplo dígito, então a gente ainda vê quase como uma startup aí dentro do portfólio. E aí você tem uma Hering, que aí eu acho que muitos conhecem, né, uma empresa centenária, uma marca centenária, que ela Uhum. é verticalizada, ou seja, ela tem indústria. Então aí, aqui ela é uma marca que ela o que que aconteceu com ela? Ela acabou não tendo alguns desafios de crescimento, ou seja, ela não crescia, né, ou às vezes, crescia abaixo do que o mercado de moda crescia, então ela acabou perdendo participação de mercado ao longo do tempo, mas ela mesmo assim gerava caixa, gerava lucro com consistência, né. Então, o Grupo Soma ele acabou comprando a Hering, né, no começo do ano passado, e aí essa foi uma transação que até chama um pouco de atenção, porque a Hering ela acaba sendo um pouco mais democrática, né, ela tem uma Uhum. exposição mais ampla, ela não é só alta renda, que nem é o resto do portfólio, mas ela também tem um quê de revitalização, reoxigenação, né, porque a gente não coloca como reestruturação, porque não é que ela estava quebrando, né, ela não tinha um problema de caixa, mas ela tem sim um problema ali de crescimento, né, então ela não crescia, o que é ruim, né, acaba que ela acaba perdendo essa sua participação. Então, quando a gente olha essas 3, a gente fez até uma análise recente, que foi quando a gente começou a ficar bem mais otimista com o papel, é que a gente já gostava, mas aí a gente colocou ele realmente como nossa preferência, é que a gente colocou: "Vamos fazer uma soma das partes?", dado que são esses 3 mundos que depois dessa aquisição, acho que os investidores ficaram um pouco perdidos, em entender como que a gente pensa nessa companhia. E se você colocar, que a gente chama do múltiplo preço-lucro ali justo, de umas 20, 21 vezes para Grupo Soma, só como referência. Hoje, a Arezzo, né, ela está negociando em torno de 30 vezes preço-lucro, ou seja, mesmo assim é mais baixo do que isso. Eh, se você coloca isso, né, num lucro mais estabilizado, na nossa conta, Farm Global e Hering estão saindo de graça. Então, assim, para a gente isso é uma assimetria muito grande. Por mais que a gente entenda que existe um risco de execução na Hering em conseguir destravar todo esse valor, a gente acha que está muito assimétrico e a gente está bastante convicto que tem potencial para crescer a Hering. Então acho que, assim, de uma forma resumida é isso aí no Grupo Soma. Muito interessante. Então quer dizer que um mesmo ativo ele vai te oferecer uma exposição a um negócio mais consolidado, que seria essa parte de Soma Brasil. Você tem uma expansão global, né, no Soma Global, ou seja, essa diversificação geográfica e ganho de tração fora do Brasil. E você tem um case de turnaround. Então você tem três teses dentro de uma só, né? Contempla aí bastante coisa. E pelas contas de vocês, então, esses dois últimos negócios, tanto o Global quanto o Ering, saindo de graça nessa conta aí em termos de valuation, né? Eu acho importante ressaltar isso, porque quem escuta o Stock Picker sabe que a gente, inclusive no nosso último episódio, falou sobre a inflação no mundo e quais são, né, as derivações disso para o mercado acionário, e a conclusão foi que esses mercados mais expostos à economia, né, ali a gente quando estava discutindo sobre Big Tech, mas acho que é aplicável aqui para a Soma, quando eles são mais expostos à economia, essa inflação, essa questão também da política monetária acaba afetando um pouco mais esse tipo de negócio, né? E como está saindo de graça, é um valuation que aceita mais desaforo. Então acho que até por isso
a Dani colocando aí a visão. Só para E se eu ressaltar, puder qual só que... pegar desculpa, se eu só puder Claro, te manda bala. interromper aí, mas até na linha de eu ter ficado rouca, né, um ponto que a gente fez, a gente acabou de fazer muitas reuniões, também teve um relatório falando sobre isso, a gente acabou rodando tanto lá fora quanto aqui no Brasil, com diversos Hum, investidores, e também um ponto é que o posicionamento está muito leve no papel, que você falou: aceita muito desaforo, as pessoas estão muito, muito céticas, então também acho que ninguém está dando muito, assim, o benefício da dúvida, né. Então, para mim, uma vez que eles comecem a entregar, então, para mim, Grupo Soma tem um pouco dessa questão de que a gente chama do show me story, né, que é você entregar para as pessoas, acreditarem. Eu acho que é por conta dessa Hering ter um histórico aí de pouco crescimento ou nenhum, eu acho que também tem esse posicionamento muito leve que acaba também trazendo oportunidade de mais gente entrando no papel. perfeito. Essa é a vantagem de trazer a Dani aqui. Uma das grandes vantagens é que, além dela manjar muito do micro, né? Essa roquidão dela de falar com os clientes dela, a maior parte são os maiores investidores do Brasil e do mundo, né? E aí tem um ponto muito importante, essa aspa que ela fez, que é o seguinte, né? Até esses dias eu recebi aquela matéria dizendo que Get Ninjas estava negociando na bolsa a um preço mais baixo do que o valor do seu caixa, né? E como é que isso era possível? Me mandaram de forma indignada. E bom, essa questão é justamente a lei da oferta e a demanda, né? Quando esse papel está muito esquecido, acaba que realmente ele descola, né? E aí por isso que a gente escutou tantas vezes no Stock Pickers a história de comprar ao som dos canhões e vender ao som dos violinos, né? Então, muitas vezes nesses momentos onde você está adotando uma posição contrária, pode ser uma oportunidade para você, porque na hora que o mercado voltar a dar essa cobertura devida ao papel, mais analistas darem essa recomendação de compra, gestores voltarem a comprar, aí sim o preço começa a voltar para o seu valor e aí talvez mudar de opinião. Só para ressaltar para nossa audiência, Dani, qual que é o target, ou seja, a mira que vocês têm ali de preço para o papel? Hoje a gente tem R$ 21, ou seja, tem um potencial aí de quase 80% de upside. Perfeito, olha só, um upside bem agressivo, bem arrojado. E Dani, indo agora para Arezo, então, qual é a tese de vocês para Arezo? Arezzo eu acho que também tem essa questão de exposição, acho que na verdade ela sim é quase que totalmente alta renda, né, eu acho que talvez só ali através da Anacapri, que aí vamos só parênteses, deixa eu só falar quais são as marcas que eles têm hoje, né, então, Arezzo eu acho que é a marca que todo mundo vincula pelo nome da Uhum. companhia, Schutz é outra marca, né, que ela é um pouco mais arrojada ali, um pouco mais de moderna, de mais mulheres mais jovem, enfim. Você tem a Anacapri, que ela é o que a gente chama de flats, ou seja, sapatos sem salto, rasteirinha, aqueles teninhos, as alpargatas também. Você tem a Reserva, que é outra que também super famosa, né, que também foi uma aquisição da companhia, se não me engano, acho que foi um pouquinho antes da pandemia, e aí, foi a entrada oficial em vestuário. Eles têm também o licenciamento da Vans, eles compraram também a BO, não sei se todos conhecem, BAW, Black and White, compraram a marca My Shoes, mas aí essas são um pouquinho menores dentro do todo. Também tem a Carol Bassi, que foi outra que eles compraram recentemente. Uhum. No fim, o grosso mesmo acaba sendo Arezzo, Schutz e Reserva, que hoje todas Perfeito. essas, marcas de vestuário, elas entraram dentro do que eles chamam de R&Co, AR&Co, né, então ali dentro você acaba tendo Reserva, Vans, eh Bó, Carol Bassi, mas o grosso ali é reserva, né. Então, assim, quando você olha essas marcas, eu acho que todos que conhecem as marcas percebem que elas são, aí sim, marcas mais classe AB. A Anacapri acaba sendo a mais barata, vamos, né, o posicionamento ali na classe B, mas não tem nada exposto abaixo disso, né. Então, a My Shoes começou a tentar endereçar um público um pouquinho mais baixo. Então ela acaba tendo todos os benefícios, né, de estar exposto aí a uma classe mais resiliente, menos exposta ao ciclo econômico, e ela tem até um quê a mais da questão da reabertura, né, querendo ou não, a Arezzo ela foi muito, ligeira em conseguir adaptar parte do portfólio dela, principalmente de calçados, à realidade da pandemia. Querendo ou não, ninguém queria usar salto alto enquanto estava trancado em casa, então eles até ofereceram pantufa na Schutz, fizeram vários, tênis, flats, né, chinelo, eles têm a Brisa, que também foi lançada durante a pandemia, que é um chinelo deles. Então eles foram bem ligeiros, conseguiram não sofrer tanto, apesar de vender salto alto. E agora, quando a gente está vendo essa retomada, tinha muito até uma discussão se, não ia ter mais essa questão de salto alto, porque as pessoas priorizam o conforto agora. E assim, até vou falar até como usuária, né, dos sapatos, é Uhum. confortável apesar de ser salto alto.
Mas assim, aí a gente viu que a Paris Fashion Week, todas esses eventos de moda mostraram que o salto alto voltou com vontade, né, então a gente vê isso também na dinâmica de vendas super forte, e também as estratégias e até as opcionalidades que eles estão criando, né. Então você tem dentro da Arezzo a própria Brisa, como eu comentei, que é o chinelo, que é um mercado, assim, gigante no Brasil, né. A gente tem hoje a Alpargatas como a líder disparado, mas assim, é um 50% do consumo de calçados do Brasil são chinelos, então realmente é bem concentrado nisso. Então qualquer coisa que eles peguem é um mercado relevante. Você tem agora uma Schutz Vestuário, que eles acabaram de lançar mês passado, ou seja, eles estão entrando em vestuário dentro da Schutz. Eles têm também a Arezzo Bambini, que é uma de crianças, que ainda também está super limitado. Eu brinco que eu estava esperando ansiosamente minha filha ter o pé para calçar o sapato deles. Agora ela finalmente chegou na numeração, mas ainda é uma alavanca pequena, se eles ainda não estão dando tanta ênfase, tanto sortimento, acho que até para entender, e dado que eles têm várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Você tem a própria Reserva, que também está falando de criar uma marca feminina, você tem Schutz US, então eles têm várias alavancas aí para continuar, crescendo receita, trazendo novas avenidas de crescimento, e aí eu acho que a mais relevante aqui na minha visão dessas que eu comentei, novas, é a Schutz Vestuário, porque aí eles estão de fato entrando com o pé mais forte, apesar deles terem a Carol Bassi, num mercado de moda feminina, que acaba sendo muito mais representativo dentro do todo, né, e aí amplia o mercado endereçável deles em mais do que acho que 3 ou 4 vezes. Perfeito. Eu tenho uma pergunta para ser feita, acho que nesse case, talvez seja até mais importante essa pergunta, que é o seguinte, né, ambos os cases, enfim, você colocou aqui, deu para ver a pluralidade que essas empresas têm no portfólio, né, enfim, tem mais de uma marca, mais de um negócio ali dentro, explorando, digamos assim, mais de um público-alvo, talvez até mais de um subsegmento dentro do varejo. A gente costuma ver no mercado, o mercado vibrar muito com as empresas que se desfazem, né, daqueles ativos que são menos rentáveis e acabam focando muito mais em algum tipo de segmento, né. Até trazendo aqui uma discussão que a gente teve no episódio com o Otávio da Guepardo, um episódio muito elogiado do Stock Pickers, né, onde uma das principais posições da Guepardo hoje é na Vulcabras, e a Vulcabras tem também um portfólio de marcas, diferente, né, ali dentro, e se desfez de um deles, né, de um desses ativos, que foi a Grendene fazendo, ali, passando para frente, a produção dessa linha, muito por conta do foco em calçados de performance, né, e aí isso foi muito comemorado pelo mercado. No caso, do Marezo aqui, né, que tem esse portfólio tão amplo, isso não pode ser visto com um mal olhado, digamos assim, talvez uma falta de foco, ou embora sejam subsegmentos diferentes, mas essas marcas elas se conversem muito ali dentro e acabam que elas ficam ali meio que nesse público mais alta renda, acaba que o mercado não se preocupa tanto com isso. Ah, eu acho que é um ponto que às vezes alguns investidores se preocupam mais com talvez um médio prazo, por conta de ter tantas alavancas, como que vai sendo esse foco. Mas assim, em termos, por exemplo, a Vulca, ela acabou fazendo esse movimento, porque uma coisa é tênis de performance e outra é tênis de moda, né. A Uhum, dinâmica, os drivers são muito diferentes, às vezes até o próprio perfil da pessoa que está comprando é diferente. Aqui no uhum, caso da Arezzo, ainda o core é moda. No uhum, final do dia você está falando, pô, um são os calçados e o outro é a roupa que você usa com aquele calçado, né, então, é o famoso venda cruzada ou em inglês o cross-selling, né, então, eles falam muito do full look, né, que é você virar e, por exemplo, se você tem um lugar que você adora o sapato e você já vê ali uma roupa que, pô, combina perfeito, né, e eles são muito bons em pensar nessa composição, a chance de você conseguir fazer essa venda adicional, que é essa venda cruzada, é muito grande. Por exemplo, o Bambini, eu brinco, mas é um pouco isso também, né, até se vocês entrarem hoje no site, eu até estava olhando, né, que está chegando o Dia das Mães aí, eu estava olhando os Bambinis, e aí já aparecia assim, logo na sequência, existe uma versão adulta deste sapato, porque para uma mãe que está olhando, olhar e falar: "Pô, que lindo, vou comprar um para mim, um para minha filha", você faz assim, a mesma coisa quando você está falando de calçado e de roupa, e aí você está falando de moda, no final do dia, né, obviamente são
produtos diferentes, de fato. Calçado tem uma frente, tem fornecedores diferentes, cadeias diferentes, é uma região diferente que atende, mas eu acho que, assim, a cabeça da consumidora é a mesma, né, no final do dia é o mesmo público, eventualmente até em reserva você é que não existe ainda uma comunicação entre as marcas, mas na reserva se bobear é a mesma, cliente que compra para um namorado, por exemplo, né, então existe essa cabeça de ter algum tipo de cross selling, mas, por exemplo, em reserva, uma grande alavanca de valor que eles fizeram foi colocar o calçado, né. Antes da aquisição pela Arezzo, os sapatênis que eram vendidos na reserva, que eram bem menos SKUs, né, ou seja, produtos diferentes, tipos de produtos diferentes, eles eram feitos através de licenciamento, ou seja, você fala para um terceiro fazer para você, e você só cobra um royalty, né, um feezinho em cima naquele calçado. Quando a Arezzo comprou, ela falou: "Meu, vamos fazer a gente mesmo, que a gente vai ganhar 100% desse preço", obviamente tem um custo, mas a margem, ela acaba sendo melhor. Então esse foi uma alavanca de crescimento, ainda mais dada a expertise que eles têm em calçado. E também por quê? Porque quando um homem, por exemplo, vai na reserva, ele vai ver uma roupa e de repente já vai ver o calçado, que foi o movimento inverso, né, na reserva eles começaram pela roupa, desceram para o calçado. Na Schutz eles começaram pelo calçado, estão subindo para a roupa. Mas no final do dia tudo é moda. Então eu acho que, assim, por hora é o foco da moda, tanto que existem discussões de outros segmentos que o Alexandre poderia olhar ali para fazer alguma aquisição, e muito se fala do athleisure, né, que eu acho que é uma categoria que ficou famosa e que é nada mais, nada menos do que a moda fitness, mas também de uma forma de lazer e de moda. Então tem esse viés de moda, não apenas de performance. Então por isso eu acho que no final do dia são sim subcategorias, mas todas com o mesmo motivador, que é moda, e a mesma consumidora. Perfeito. E falando um pouquinho de financials, de números aqui, Dani, o que que vocês estão olhando para valuation e o target também de vocês? Em Arezzo, a gente tem um upside um pouquinho mais limitado, né, eu acho que até por conta de ser uma companhia, que eu acho que até um pouco mais, de certa forma, consensual, né, as pessoas veem menos riscos, não tem um grande risco de execução, não tem uma grande reestruturação acontecendo, ela está num momento de resultado muito positivo, né, tanto pela classe, pelo momento da economia estando reaberta. Então hoje a gente tem um preço-alvo de R$ 105, é quase 20% de potencial de valorização, então um pouco menos do que Grupo Soma, até por isso a gente coloca Grupo Soma como a nossa preferência, mas a Uhum. gente ainda gosta bastante de Arezzo, e a gente faz uma brincadeira no sentido que hoje, né, como o mercado ele está desafiador quando se pensa no macro, e aí o varejo sendo um segmento muito mais exposto a essa dinâmica, principalmente quando a gente fala de bolsa, né, que não necessariamente está 100% ela o papel anda de acordo com o resultado da companhia, tem às vezes perspectivas, sentimento de mercado, de economia. A Arezzo ela acaba sendo um dos papéis da minha cobertura que são os mais seguros, assim, ou seja, pô, eu sei mais ou menos que as coisas estão indo bem, não tem nenhum grande risco, então também isso tem, entre aspas, um preço, né, quer dizer que ela está mais precificada, mais bem precificada, porque menos gente acaba tendo algum tipo de ceticismo, então ela acaba tendo um valuation um pouco mais alto, né, então hoje ela é uma dos papéis que negociam a um múltiplo mais alto dentro da minha cobertura, esse ano ela está quase 30 vezes preço-lucro, ano que vem é 23, o que 23 ainda é bem ok, então por isso que a gente ainda gosta, né, olhando um carrego um pouco mais longo, e também pensando que existem alavancas, né, por exemplo, Schutz Vestuário, eu não tenho no meu modelo, porque ainda é uma coisa muito nova, né, Perfeito. então nem eu, nem ninguém, tá, assim, então é uma coisa que se der certo, eu acho que é um potencial relevante ali de destravamento de valor. Outros licenciamentos como Vans também podem ser, então acho que ainda existem novas, alavancas de valor para que de repente exista um potencial ainda maior de valorização desse papel. Perfeito. Para quem gosta dos jargões de mercado e aprender com eles, geralmente o mercado chama isso de opcionalidade, né, ou seja, aquilo que pode destravar valor, mas que não dá para planilhar, não entra na planilha de um E que analista. ninguém paga por elas ainda. Exato, ninguém vai pagar, ninguém vai colocar na conta ali no preço, essa opcionalidade, por isso o nome é opcionalidade. Dani, a gente terminado aqui o céu de brigadeiro, nessa parte mais bonita, assim, das teses, a gente também gosta no PQI de trazer aquele gatilho que faria mudar de ideia, né, que é a parte dos riscos, que, enfim, acho importante sempre fazer essa aspa, né, o risco é algo perene quando se fala de investimento, sempre existirá, então não é isso que deve te afastar de investir, mas é sempre bom observar
para você saber quando você precisa mudar de ideia ou assumir até mesmo que você estava errado na sua tese. Para você, Dani, quais são os principais riscos mapeados aí para as duas companhias que faria você trocar essa visão mais otimista para os papéis? Eu acho que assim, eu não sei se me faria trocar, mas eu acho que talvez traria um ajuste aí nos papéis, e aí eu acho que do meu setor como um todo, eu acho que qualquer tipo de dinâmica mais negativa, macro, ela acaba pesando nos papéis, independente de às vezes isso não ser refletido Uhum. nos resultados. Eu lembro que no início do ano eu tirei algumas férias ali bem no comecinho, e o mercado ele estava bastante azedo, né, assim, então papéis caíram, sim, Raia Drogasil, que é um papel super resiliente, eu acho que chegou a cair 15% em 2 semanas, Arezzo era outra, e assim, sem grandes motivos micro, né, era uma questão de sentimento macro, de preocupações, então eu acho que acaba que elas não são blindadas a isso, apesar de às vezes o resultado tá ótimo, ainda segue com um crescente de lucro, de rentabilidade, eu acho que isso acaba, eh, meio que superando, né, o macro ele supera às vezes o micro, então acho que qualquer tipo de movimento mais negativo em termos de sentimento, ele acaba sendo negativo para as 2. Em grupo soma, eu acho que o principal ponto é Hering, né, eu acho que se eles não entregarem Hering, não conseguirem destravar valor, crescimento, melhora de rentabilidade, porque Hering teve uma pressão aí de margem por conta da pressão de custos, também é tem uma exposição mais forte ao varejo físico, então ela está com uma rentabilidade pressionada hoje. Eh, Se eles não conseguirem entregar, para mim esse é o principal ponto, e eu acho que isso é o que a gente chama de game changer, né, na tese, então também se eles entregarem, eu também acho que tem muito, muito upside para ser destravado, então por isso que eu estou otimista. E na Arezzo, assim, eu sinceramente eu vejo menos desses riscos, assim, nossa, tem uma coisa que vai me fazer mudar super de ideia, porque querendo ou não Uhum. eles têm aí 10 anos de track record, né, de histórico de entrega, de execução muito, muito bom. O que poderia eventualmente trazer algum tipo de desânimo do mercado, e aí como muita gente tem, às vezes, falar: "Putz, acho que aqui já deu", ou você vê uma outra alternativa que tenha mais possibilidades e você também está tão convicto, né, ou seja, uma troca mesmo, uma rotação, não por demérito de um, mas por de repente ver um melhor risco-retorno em outro. E talvez eventualmente na Schutz US, né, que é a frente mais internacional ali dentro da Arezzo, eles têm um ponto que eles tiveram uma melhora de rentabilidade relevante aí ao longo desde terceiro tri de 20, se não me engano. Teve um componente importante que eles reposicionaram o preço para um patamar que eu acho que tem mais aderência à demanda dos Estados Unidos, mas também teve uma questão da depreciação do nosso câmbio, né, então, acaba que se a gente começar a ter um câmbio mais valorizado, isso pode ser um risco para a rentabilidade desse negócio, que eu acho que também poderia trazer algum tipo de sentimento, mais negativo, mas assim, Chutes US dentro do todo para mim não é relevante o suficiente para mudar a tese, mas poderia ser algo que trouxesse algum tipo de desconforto para os investidores, apesar de que a gente não vê isso como um risco iminente, dado que o nosso câmbio infelizmente continua bastante, depreciado, né. Perfeito. E acho que indo aqui para a última pergunta, talvez até um pouco mais direcionada para a soma, né, uma vez que você disse que a Arezzo é bem mais consensual quando se fala ali desse varejo alta renda, mas você citou muito bem ali, né, essa questão do mercado, de certa forma, tá deixando a soma de lado nesse momento, né. E, bom, você tá rouca não à toa, conversou com muitos investidores e investidoras relevantes do mercado, queria saber o que você tem escutado em relação a isso, quando é que vai ter esse qual é o gatilho para talvez o mercado mudar de ideia e começar a se interessar mais? Quais são os pontos ali que são mais levantados em relação à companhia? Eu acho que no fim acaba sendo muito Hering, assim, existe muito Uhum. esse ceticismo, né, então, eu acho que se a companhia entregar uns 2 trimestres, que mostra que está com uma curva, né, ascendente, eles deram um direcionamento do que eles esperam destravar de valor na companhia até 2026, é um prazo longo, né, então, nesse caso teria que mais apontar que você está no caminho correto, mas eu acho que vai ser entrega mesmo, eu acho que tem muito mais que ter esse direcionamento, estar, seguindo meio que o rumo que eles deram, e aí entregando através dos resultados. Então por isso que eu acho que o Grupo Soma ele acaba sendo um case um pouco de carrego ali, né, você precisa, acho que de fato ver os resultados para aí ter um pouco mais de conforto. E eu acho que também tem um pouco
que macro, né, querendo ou não, eu acho que se a gente começar a ver um apetite maior para varejo, que hoje infelizmente ainda o pessoal ainda está um pouco, né, pé atrás por conta da dinâmica macro, você vai querer colocar mais posições no seu portfólio, né. Então, hoje quando a gente fala com o investidor, ele não quer ter, porque ele tem medo, porque o nosso cenário macro de inflação, de juros ainda é muito desfavorável para consumo de modo geral. Então ele fala assim: "Pô, eu vou ter realmente o que eu tenho mais convicção, que eu estou mais tranquilo". Agora, se você começar a ficar um pouco mais, construtivo com o cenário macro, talvez você não tenha um papel, você tenha 3, 4 de varejo, né. E aí, de novo, meu varejo é muito grande, né, acaba nem sendo algo que você fala: "Ah, estou super concentrado". Você pode ter uma Pet, você pode ter um Assaí, um Soma e um Arezzo, e na verdade não é que todo mundo se movimenta da mesma forma, mas hoje a gente vê que ainda é uma coisa que tem um, 2 papéis na carteira apenas. Então acho que esse macro também é um gatilho importante para ter esse movimento da rotação para o que a gente fala dos domésticos, e aí naturalmente ter um apetite maior a olhar outros tipos de ativo. Agora, em contrapartida, o fato dela estar mais esquecida, talvez entregue para o investidor aquilo que a gente costuma dizer no mercado, né, de margem de segurança, né, o margin of safety. Isso daí deu nome a livro, filme, enfim, acho que a Dani ela até puxou essa aspa ali quando ela tá falando da tese, né, o fato de ter poucos investidores no papel tem poucos gatilhos para empurrar ele ainda mais para baixo, né? Então tem uma margem de segurança ali para você fazer um investimento com um upside muito maior. E acho que tem uma malandragem também em relação a isso, uma malandragem no bom sentido do mercado, que é o fato de que, se você olhar os relatórios de captação e fluxo no Brasil, né, tá bem claro que o brasileiro tá sacando dinheiro de fundos de ações, né? Os fundos de ações estão pressionados no seu passivo de forma contrária, né? E esse dinheiro que está sendo sacado desses fundos, ele precisa sair das posições dessas gestoras, né? Eles precisam vender esses papéis, e no momento onde eles estão sofrendo muitos resgates, os gestores acabam tendo optando por ficar posicionados naqueles ativos que eles têm maior convicção de fato, e também prezando pela liquidez da carteira, né? Ou seja, investindo naqueles ativos mais líquidos. Eu não sei exatamente, Dani, a liquidez principalmente aqui de Soma falando, né? Que talvez encaixe melhor nesse speech, mas imagino que esteja longe é, da liquidez diária dos maiores papéis da bolsa, né? Então, até por isso que esses gestores acabam optando por não ter isso na carteira. No momento que isso der uma acalmada, né? Acho que eles podem voltar a olhar. E É, essa. assim, só Pode na falar. liquidez, deixa eu só te interromper aí, de fato, assim, tem papéis muito mais líquidos, né, então, por exemplo, Renner tem mais ou menos, 400 milhões de reais de volume negociado diariamente, mas Grupo Soma e Arezzo não são muito distintos, ambos negociam em Uhum, torno de 90, né, então, quando você olha, você fala: "Bom", às vezes tem a percepção que o Grupo Soma é muito mais líquido que Arezzo, e na verdade não é, porque também ele compra o Ar a Hering, que foi uma aquisição relevante, né, mais ou menos 5 bilhões de reais, então ele uhum. também trouxe o valor de mercado dele para outro patamar, né, então assim, acaba que sim, ele é menos líquido do que alguns ativos, ou do meu setor ou naturalmente de outros, que aí nem tem comparação com uma Vale, uma Petro, bancos, mas eu acho que também às vezes existe uma percepção que ele é menos líquido do que de fato ele é. Mas sim, eu Perfeito, concordo com seus pontos. perfeito. E bom, acho que fica clara aqui a visão da Dani, que tá do lado dos canhões, né? Literalmente, um segmento ali talvez não tão consensual, principalmente quando a gente olha para a Soma, Arezzo talvez menos, mas enfim, apresentando bastante upside nesse momento onde o mercado não quer muito olhar para esse papel, e talvez foque mais nos grandes da nossa bolsa, como commodities, bancos, etc. Então, fica aí essa visão da Dani mais construtiva para esse setor. Aliás, você comentou de Renner, isso me lembrou uma coisa, né? Sobre essa questão do micro ser importante, até mesmo em momentos que o macro não ajuda muito. A Dynamo ganhou muito dinheiro, caminhões de dinheiro, com uma posição em Renner ali em 2014, 2015, quando o mercado não estava bom do ponto de vista macro também, né? O setor não foi bem, mas Renner nessa história micro acabou sendo muito vencedor, e aí ajudou a Dynamo, que é um dos fundos de ações mais respeitados do mercado brasileiro, estava aqui quando tudo era mato, acabou ajudando na performance, né? Talvez aí a gente tenha algo similar com o Soma, com esse micro ajudando, ainda que o mercado
negligencie um pouco. Dani, muito obrigado por mais uma aula sua aqui, essa contribuição fantástica. Deu para dar um apanhadão sobre varejo alta renda e você vai escolher o lado da moeda que você vai ficar. Se é esse que o macro preocupa mais, né, até mesmo um ano de eleição ficar longe desse tipo de ativo, ou o lado de que fica mais construtivo com essa história micro, com essa expansão e com a possibilidade que tanto Soma quanto Arezzo, de forma diferente, obviamente, pode te entregar aí na sua carteira de ações. Obrigado, Dani. Você vai voltar, obviamente, né? Já veio, já é figurinha repetida aqui do Stock Pickers, vai voltar, obviamente. Se você quiser deixar, talvez algum recado final de como acompanhar o seu trabalho. Não, muito obrigada aí pelo convite, com certeza volto, quem sabe eu vou estar com mais voz, espero. Mas assim, a gente publica vários relatórios ali no conteúdos.xpi.com.br, tudo gratuito, então acho que lá é o melhor portal aí para vocês terem acesso não só ao nosso trabalho de varejo, mas de todos os setores, economia, política. Então ali é um lugar para vocês realmente estarem sempre bem informados sobre todos os principais papéis da bolsa. Então, acho que ali a gente vai estar sempre tentando ajudá-los a entender melhor aí o mercado. Perfeito, perfeito. A gente até chegou, né, a falar do Expert Pass aqui algumas vezes, vocês também podem assinar, né? Muito tá se falando de subscription agora com essa história de Netflix. Para você que vai trocar a sua assinatura de Netflix, adicione aí a assinatura do Expert Pass para te ajudar. Muito bom, Dani. Obrigado. A gente vai ficando por aqui. Tem mais PQI na semana que vem. Um beijo. Tchau!